pedindo humanidade, solidariedade aos brasileiros. Confira. O evento, Ananias, teve a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que, como representante do Supremo Tribunal Federal, que é também um dos signatários, digamos assim, desse amplo programa que congrega a sociedade civil e todos os poderes da República. O presidente Lula, ao falar no evento, disse o seguinte, que destacou a presença e a abertura do Palácio para pessoas mais pobres, mas pediu ajuda da sociedade brasileira para tentar falar com essa mesma sociedade para ter mais humanidade e solidariedade. O presidente já tinha repetido isso na fala dele, naquela conferência do PT que a gente trouxe aqui ao vivo, com exclusividade para o Ciência Política. E ele falou disso novamente hoje, Ananias. Vocês sabem que tem gente que acha que isso aqui é uma afronta. Tem gente que acha que a gente não deveria estar cuidando de pobre, que a gente deveria estar governando para os ricos. Está cheio de gente assim. Vocês pensam que um pouco do preconceito que tem contra mim é porque possivelmente fosse muito melhor num sábado eu estar jogando golfe do que estar aqui com vocês me reunindo embaixo do viaduto. E é isso que nós temos que vencer, e é isso que nós temos que convencer as pessoas da necessidade da gente mudar a cabeça das pessoas. Como é que a gente convence as pessoas a serem mais humanas? Ananias, as pessoas em situação de rua, elas são comumente marginalizadas pela sociedade em geral, né? Você vê a pessoa que mora na rua, às vezes por escolha, às vezes por necessidade. Então, o primeiro passo é entender, e é isso que o governo vai fazer. A fala do presidente Lula, um discurso que ele fala, em dado momento ele diz, olha, que essas pessoas possam morar debaixo da ponte se elas quiserem, mas não por falta de oportunidade, não por falta de um teto. Então, esse é o primeiro trabalho, entender por que essa pessoa está em situação de rua, que outro tipo de acolhimento ela precisa, qual rede precisa dar o atendimento para essa pessoa. Então, quando você dá essa oportunidade, talvez você consiga tirar aquela pessoa da rua, talvez não, mas esse é o papel do Estado, de entrar com as políticas públicas, de ajudar essas pessoas e torná-las como o projeto propõe, torná-las visíveis, e porque às vezes está na nossa frente, né? Mas a gente realmente, em muitos casos, e às vezes a sua primeira, inclusive, é que até fazer a meia-culpa, né? Às vezes a gente fecha os olhos para essas pessoas, né? A gente até tem, às vezes, na sociedade tem vergonha de encarar, tem medo de baixar um vidro do carro. Então, a gente tem que abrir o coração para entender a realidade dessas pessoas. Eu acho que assim, todos os brasileiros também têm que ser sensibilizados nesse momento, e é o primeiro passo que o governo dá. Osmando. O mundo celebrou o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é uma data estabelecida há 75 anos pela ONU, para lembrar as pessoas que lembraram o mundo, lembrar bater na cabeça dos preconceituosos que as pessoas têm direitos e que esses direitos precisam ser respeitados independentemente da posição social e econômica que essas pessoas estejam. Eu vi ontem, ouvi a manifestação do ministro Silvio de Almeida, uma brilhante manifestação, humaníssima manifestação dele a respeito desta data, a respeito do comprometimento que o governo está tendo para com essa causa dos direitos humanos. E ouvi também hoje o padre Júlio Lancelotti dizer que a maior das agressões à dignidade humana é a falta de teto, é a falta de um lar. E ele tem razão. Porque sem o lar, sem uma moradia, as pessoas normalmente passam também a não ter direito à alimentação, e é isso que ocorre no Brasil, infelizmente, de uma forma crescente. As reportagens, as estatísticas, os levantamentos mostram que o Brasil
cresceu 10 vezes o número de moradores de rua nos últimos 15 anos, e isso precisa ser olhado como o governo Lula está olhando agora. Não me surpreende este evento de hoje, porque eu lembro que o presidente Lula, nos seus governos anteriores, recebia todo ano dentro do Palácio do Governo os garis. É uma celebração que ele faz todo ano, desde o seu primeiro mandato como presidente da República, ele realiza para mostrar que o gari, que é uma pessoa pobre, humilde, precisa também de respeito, precisa ter a sua dignidade respeitada. Então eu acho que esta manifestação de hoje, este projeto de hoje, reunindo 11 ministérios e outros órgãos em torno de uma causa que é voltar a dar dignidade a essas pessoas, retirá-las dessa situação degradante, humilhante de rua, e é um reforço extraordinário oficial a essa luta que esse extraordinário ser humano, que é o padre Júlio Lancelotti, desempenha no Brasil, a despeito de toda a agressão que recebe dos ordinários que só têm ódio na cabeça.